Fala galera, seja muito bem-vindo ao 49º episódio da nossa série Dart. E hoje nesse vídeo, na seção de classes, nós vamos falar sobre a palavra reservada extends e também sobre override, tá? Bom, quando nós queremos dar mais funcionalidades a uma classe, nós temos a opção de estender essa classe e adicionar mais propriedades, métodos e assim por diante, tá? Então, esse ponto sobre estender uma classe é quando nós queremos adicionar mais funcionalidades ou um tratamento específico de tipo, tá? E isso você pode utilizar de uma forma bem interessante quando nós queremos herdar de uma determinada classe, tá bom? Bom, vou mostrar aqui para vocês como é que funciona isso no Dart. Eu vou criar uma classe aqui, pessoa, tá? E dentro dessa classe pessoa, vou adicionar uma propriedade simplesmente de nome e vou inicializar essa propriedade por meio do construtor default que nós temos aqui na nossa classe. Show? Maravilha. Então, o construtor default, o valor inicial dele já é sem parâmetros, né? Só que eu passei esse parâmetro aqui, que é o nome. Show? Maravilha. Só que é o seguinte, vamos imaginar aqui. Na minha aplicação, pessoa é muito genérico. Tá? Eu quero deixar mais específico para uma determinada regra de negócio. Então eu vou criar uma classe cliente, tá? E vou estender, olha só que legal, ó, vou estender pessoa. Maravilha. Então o que eu estou fazendo? Eu falo assim, ó, pessoa é interessante para mim, algumas propriedades de pessoa é interessante para mim e também os métodos, só que eu quero adicionar mais algumas coisas. Então, para isso, eu estendo a classe pessoa, eu continuo tendo as propriedades e os métodos de pessoa, só que eu quero realmente adicionar novas propriedades. Tá bom? Muito bem. Então aqui você já começa a perceber um erro, tá? Se você olhar aqui o erro e ver o analisador do Dart, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, a superclasse pessoa, ela não tem um construtor sem argumentos, porque eu tentei identificar e não encontrei, tá? Exatamente. Então, por baixo dos panos, o Dart tenta identificar um construtor default, ele encontrou, só que ele encontrou com argumentos, e eu preciso passar esses argumentos. Então, se eu comentar aqui, ó, quer ver isso parar o erro? Olha lá, parou o erro, porque por baixo dos panos, pessoa tem um construtor default, então ele identificou, então ele tá chamando esse construtor default também. Tá bom? Então, vamos tentar corrigir isso aqui dessa forma. Então, qual é a forma que possamos corrigir isso? Então, eu posso chamar o construtor de cliente e dois pontos chamar a classe super, qual é a super? Pessoa, né? E aí, eu posso passar aqui, ó, por exemplo, um valor Anderson, algo assim. Tá bom? Ponto e vírgula. Maravilha. Então, aqui eu consegui corrigir. Só que temos um problema, né? Porque todo cliente vai ter um nome por default Anderson. Então eu não quero isso. Então como que eu posso fazer? Eu posso ter uma propriedade física ali, né? Adicionar uma propriedade cliente aqui e fazer da mesma forma. Mas também eu posso, diretamente dentro do construtor, declarar uma propriedade, olha lá, nome, e repassar para, olha só, para superclasse. Pronto. Dessa forma eu estou reutilizando a propriedade nome de pessoa e também estou atendendo uma determinada regra de negócio que eu vou colocar dentro da minha classe cliente. Tá bom? Show! Bom, se é para estender, eu quero adicionar mais coisas dentro da minha classe cliente, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma nova propriedade em cliente, só que dessa forma é e-mail. Porque cliente ele pode receber por e-mail todos os boletos que ele deve pagar, tá bom? Então, eu vou colocar uma vírgula aqui, diz.email. Então, ele vai receber o e-mail, além do nome que já está sendo herdado de cliente, de pessoa, tá bom? Muito bem. Então, dentro de um determinado contexto, cliente faz todo sentido para as minhas regras de negócio. Só que em outro contexto da minha aplicação, eu quero ter uma classe que seja paciente. Só que paciente também tem nome, né? Então eu posso utilizar paciente extends pessoa. Olha só que legal. E eu posso aumentar essas funcionalidades para um determinado contexto. Então, sabendo disso, eu tenho que repassar, né, as propriedades que são obrigadas ali no construtor, nome, superclasse, passo aqui esse nome. Tá bom? Show de bola. E aí, qual que é a propriedade que pode mudar de pessoa? Tem uma propriedade aqui, ó, pode ser propriedade ou métodos, tá? Final, eu vou colocar aqui string número carteirinha, algo assim.
número da carteirinha, tá? E aí eu vou repassar aqui no construtor, que vai ser obrigado ele passar esse número da carteirinha. Tá bom? Vai criar um paciente, ele precisa passar o número da carteirinha dele. Muito bem. Tendo essas classes criadas, chegou o momento de eu utilizá-las, né? Para que eu realmente possa ali ver determinada regra de negócio. Então, cliente, eu vou criar uma instância de cliente, vou colocar aqui o nome de Anderson Silva, e aí vou colocar aqui, por exemplo, anderson@email.com, né? Vou criar uma outra instância agora de paciente, tendo aqui essa classe de paciente, vou adicionar aqui o paciente, só que o segundo parâmetro vai ser o número da carteirinha. Algo assim. Tá bom? Show de bola. Bom, se eu quiser fazer alguma verificação dentro da minha regra de negócio, agora fica mais fácil, porque imagine que existe um if dentro da sua aplicação que seja somente pessoa. E eu sei que pessoa, dentro do meu contexto, são duas classes, cliente ou paciente. Então eu consigo fazer muitas verificações. Por exemplo, muitas não, né? Uma principal que é cliente é do tipo pessoa. Olha só que legal. E aí eu posso verificar também cliente, né, paciente é uma pessoa. Esse warn aqui, ele está falando que não é necessário, tá? Verificar, porque sempre o valor vai ser verdadeiro. Então o analisador do Dart, por ser muito inteligente, ele já identificou que cliente e paciente é uma pessoa. Então por isso que ele está dando esse warning aí. Então se eu dar um Dart main aqui, para ambos ele vai retornar verdadeiro. Tá bom? Vamos fazer mais alguns testes aqui só para que você possa ver a reutilização, tá? Então, print cliente.nome, ó, a propriedade que está sendo reutilizada, né? Ó, paciente.nome. E se nós rodamos o código mais uma vez, percebemos que nós temos a reutilização desse nome, né? Muito, muito, muito interessante. Bom, dessa forma que já estamos fazendo, nós também podemos ter uma reutilização de métodos, tá? Eu só fiz aqui de uma propriedade, mas eu posso ter uma reutilização aqui de métodos. Por exemplo, que aqui em pessoa, cliente e paciente possa ter um método de pesquisar. Só que é para ambos, tá? É diferente para ambos. Todos pesquisam por uma determinada palavra reservada, tá? Então vamos supor que eu posso fazer uma pesquisa aqui, ó, string pesquisar, né? Ele recebe aqui um parâmetro pesquisa. E aí ele retorna aqui por enquanto, a sua implementação é muito simples, né? Ele vai ter que mostrar aqui o nome da pessoa que está pesquisando. Então eu posso colocar aqui nome, né? Uns 3 pontinhos aqui só para dar um exemplo e colocar a pesquisa aqui na frente. Show de bola. Olha só, nem cliente nem paciente tem esse método, mas aqui embaixo, se eu colocar aqui, ó, pesquisar, por exemplo, o cliente pode pesquisar o banco que ele vai pagar, né? Aquele determinado boleto, ele pode pesquisar, e o paciente pode pesquisar o hospital, por exemplo, né? Pesquisar o hospital para ele fazer hospital, para que ele possa fazer o tratamento dele, tá bom? Então vem para cá, vem Dart, e aí ele consegue fazer ali a sua pesquisa, tá? Um momento ele está sendo o cliente, no momento ele está sendo o paciente, tá? Depende bastante da sua regra de negócio e também do seu contexto. Então, olhando dessa forma, olha só como fica interessante a nossa estrutura de classes, tá? De herança, tá bom? Bom, você percebeu que pessoa aqui, nesse contexto, ela nunca vai ser instanciada. Então, ela é uma boa opção para ser uma classe abstrata. Então, abstract continua funcionando, tá? Nós já vimos sobre classe abstrata, né? Então, tendo esse ponto aqui, nós conseguimos fazer essa reutilização. Muito interessante, né? Bom, aí imagine que em determinada situação, pesquisar para paciente seja um tratamento diferente. Em qualquer coisa que você queira fazer, é um tratamento diferente, tá? Então, aí nós chegamos no ponto sobre override, sobre escrita de métodos, tá? Então, eu preciso obedecer. Se eu quero fazer uma sobrescrita da superclasse, eu tenho que obedecer essa assinatura, né, desse método. Então, dentro de paciente, eu vou sobrescrever esse método. Então, vai ser um retorno de uma string, né? Vai ser pesquisar, né? E aqui tem que ser o nome pesquisa, e aí eu faço a sua implementação aqui, algo assim, tá bom? Se eu colocar 3 pontos, só para você perceber que eu já consegui fazer essa alteração. E naturalmente, quando nós fazemos uma sobrescrita, nós utilizamos a palavra reservada override, né, para deixar claro
que estamos fazendo essa subscrita, tá bom? Então chegou aqui, ó, nós alteramos em paciente, então em paciente aqui, ó, cliente e paciente, vai ser somente os 3 pontinhos, porque nós fizemos a alteração, olha lá, 3 pontinhos, tá bom? Maravilha. Aí você pode falar assim, poxa, eu fiz a subscrita, mas só que eu queria utilizar a regra de negócio da superclasse e depois alterar aqui com determinado resultado, tá? Então imagine assim, ó, você vai pegar aqui, ó, o valor que vai vir lá da superclasse. Então como que eu posso reutilizar esse valor aqui, ó, que está vindo lá da superclasse? Bem simples, tá? Chama a palavra reservada super, que você está chamando a pessoa, que é a superclasse, ponto o método que você quer utilizar, ó, pesquisa já repassei para lá, olha só. Que legal. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, faça um tratamento específico, por exemplo, eu só vou colocar o nome da classe aqui no final, tá? Paciente. Que paciente fez essa alteração e no final eu faço o retorno daquele valor. Olha só que legal. Peguei o valor da superclasse, que já foi tratado, já está sendo utilizado, reutilizado em um determinado contexto, né? Fiz todo a pesquisa que eu precisava, só que quando eu recebi essa pesquisa eu tive que mudar. Por quê? Porque é paciente tem um tratamento diferente, por exemplo, tá bom? Então se você rodar o código aqui, vai perceber que eu consegui fazer a sobrescrita com sucesso, recebi o valor lá da superclasse e fiz a modificação que eu precisava, tá bom? Muito interessante. Então é bem interessante você perceber que, caso você já conheça sobre orientação a objeto, não vai mudar muita coisa, né? Mas é uma forma interessante para você perceber como que o Dart trata esse ponto. Tá bom? Show? Então eu te vejo no próximo vídeo.